Bueno, buenas tardes. Profesor, vamos a dar inicio y las personas van a irse incorporando, ¿no? Todos sabemos cómo son nuestros días a día y bueno, con certeza van a ir entrando porque ya me han ido notificando que van a ir entrando. Entonces, como sabemos que su tiempo es sumamente importante y también con muchas cuestiones de trabajo, vamos a dar inicio. Con nosotros se encuentra nuestra presidenta del observatorio, Julia Argentina Perier, que va a estar dando inicio a la actividad y de ahí usted continúa ya con el inicio de su palestra. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto, profesor. Desde el Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria le queremos agradecer profundamente, dar las gracias porque desde nuestro lugar estamos permanentemente tratando de aportar algo de conocimiento, algo sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y sin duda que lo que sucede hoy en Irán es fundamental, fundamental para la economía, fundamental para cómo se van desarrollando estos procesos mundiales, ¿no? Y cuál es, desde su punto de vista, el análisis, la reflexión acerca de el impacto de este conflicto sobre todo en la economía mundial, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, bienvenido a todos los participantes y nuevamente nuestro agradecimiento, profesor. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Jordanes. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias ao Observatório de las Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria. Es un honor estar con ustedes. Eu vou a compartilhar uma pantalla porque tenho alguns dados empíricos, não? Especialmente quando se trata de economia, às vezes esses dados empíricos são importantes. Vamos a ver se funciona bem. Eu vou a poner minha pantalla. Às vezes, quando eu estou apresentando, não vejo vocês. Então, pode abrir o micrófono, pode interromper todas as vezes que queiram, tá bem? Então, Perfecto, profe. Gracias. Share. Eu creio que vai funcionar. E, de verdade, podem interromper quando queiram, tá bem? Porque mais que uma ponência, também pode ser uma charla, uma conversa aberta. Eu estou tentando, não sei se todavia não foi, verdade? No, ahora sí compartió su tema. Ah, perfeito. Agora eu vou poner meu PowerPoint e vou perguntar a vocês se estão vendo. Tá bem? Perfecto. Dale. Então, de agora adelante, eu não estou vendo vocês, pero podem interromper-me quando queiram. Tá bem? Muitas graças novamente por la invitação. Bueno, voy a hablar de los impactos de la guerra en Irán en la economía mundial. Voy a hablar en portuñol, pero ojalá me entiendan bien. Bueno, la primera cosa que yo creo que es una tarea de nosotros, especialmente pensando en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, es pensar las relaciones internacionales desde el sur global. Entonces, antes de entrar propiamente en los temas económicos, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre algunas teorías de relaciones internacionales que intentan naturalizar algunas barbaries que las grandes potencias hacen alrededor del mundo. Entonces, a título de curiosidad, ¿no? Para pensar en perspectiva, algunos temas que son más sensibles, otros que son menos sensibles en la crisis internacional. Entonces, yo pongo acá algunos datos, por ejemplo, del número de muertos en los principales conflictos en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, la invasión europea en América Latina en el siglo XVI, donde tuvimos ahí aproximadamente 70 millones de muertos y la población toda era de 100 millones, o sea, 70% de toda la población. Probablemente el século más assassino da história.
e poucas pessoas falam disso. É importante ter isso em mente. Uma guerra interna em Estados Unidos, que foi importante, a Guerra de Secessão, mais ou menos 750 mil mortos. É importante ter isso em mente. A guerra da Tríplice Aliança, não, conhecida cá em nossa região, aproximadamente 500.000 de pessoas. E aí vai a Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante, 70 milhões, como em la invasão europeia, pero aí a população mundial era muito mais grande. Então, há que ter isso em perspectiva. Por outro lado, tivemos um evento de proporções internacionais bastante importante, o 11 de setembro de 2001, onde tivemos menos de 3.000 pessoas mortas, pero seguramente cambiou muito os rumbos das relações internacionais, e isso que Estados Unidos interviera em muitos países com o pretexto de luta contra o terror, por exemplo, Afeganistão, depois Iraque, e assim sucessivamente. Temos um conflito muito importante e muito genocida em Palestina também, onde há mais de 150 mil mortos, mas em uma população que não é tão grande, então realmente quase se aniquilou toda uma civilização em Palestina. Há a guerra em Ucrânia, que também tem elementos importantíssimos para pensar as relações internacionais. Também há custos econômicos extremamente importantes, especialmente pensando em energia, que depois vamos falar muito de petróleo, pero aí para a Europa, seguramente a guerra de Ucrânia ha traído muitos impactos econômicos, especialmente por la dependência do gás de Rússia. E isso, se isso pensar muito em Europa, se a Europa tomou uma boa decisão em já tomar partido em favor dos Estados Unidos e da OTAN, logo ao início do conflito, despreciando todos os impactos econômicos que estariam aí, estratégicos, incluso depois se sentindo traicionado por el próprio Estados Unidos, que hoje ameaça invadir a Groenlândia, por exemplo. E, por fim, a guerra de Irã, que estamos falando aí mais recentemente. E aí um tema muito importante, que é essa naturalização da barbárie de lo que as potências europeias fazem, não? Especialmente estamos vendo acá a imagem ao início do conflito, agora em fevereiro de 2026, onde, de acordo com o New York Times, ou seja, uma fonte norte-americana, ao menos 175 pessoas morreram em um bombardeio que teria destruído por lo menos metade do prédio de 2 andares de uma escola primária, onde haviam alunas entre 7 e 12 anos. E claro, a vida dessas pessoas parece ter menos valor do que a vida das pessoas do Ocidente. Seguramente, se uma tragédia assim passara em Estados Unidos, iam entrevistar todos os familiares, isso por muitos anos estaria em la mídia, haveria muitas repercussões militares, porque é uma atrocidade sem tamanho, não? E muito dramático, e nós já naturalizamos isso como um efeito colateral da guerra. Há que manter a indignação diante desses elementos atroces das grandes potências. Bueno, isso só para trazer um pouco essa perspectiva crítica das teorias de relações internacionais do sul global. Agora vamos entrar propriamente na guerra de Irã. Começou em 27 de fevereiro, não? Onde Donald Trump dá a ordem de prosseguir a operação que foi chamada de Epic Fury, ou seja, uma fúria épica. Depois vamos ver que isso há algumas curiosidades por detrás desse nome, que saiu todo ao revés de lo que Trump planeava em este momento. Em 28 de fevereiro, claramente, outro elemento importante, foi assassinado o líder supremo, Ali Khamenei, e vários outros funcionários que participavam das reuniões em seu complexo residencial. E seus familiares também foram mortos. E depois seu filho assumiu agora liderazgo supremo de Irã também. Bueno, aí a justificativa para a guerra em Irã,
como a justificativa da guerra de Iraque, a justificativa de outras guerras, era que Irã estaria haciendo armas nucleares, não? Então, as justificativas dos Estados Unidos para as ações militares contra Irã centravam-se em la supuesta amenaza nuclear iminente, em la destruição da infraestrutura de mísseis iranianos e la proteção de interesses em la região, incluindo apoio a Israel. La Casa Blanca, não, alegou a necessidade preventiva para evitar que Irã obtivera armas nucleares. E aí já sabemos, esses pretextos de guerras preventivas dão margem para arbitrariedades enormes. Depois é muito difícil justificar guerras que têm pressupostos falsos, porque as próprias negociações anteriores, incluso o Brasil, em el primeiro governo de Lula, com Celso Amorim, estava aí junto à Turquia, sendo um acordo com o Irã de possibilidade de desenvolvimento de energia nuclear para fins pacíficos, o que é normal em um momento de crise energética mundial, em um cenário geográfico tão complicado como é do Oriente Médio. É normal que as potências e os países da região busquem esse tipo de energia, porque é a que é factível em esse cenário, que é muito diferente do Brasil, por exemplo, que pode utilizar energias limpas. Acá, o primeiro elemento importante, e eu creio que aí há dois elementos históricos bastante importantes ter em conta. Todos que estudaram o século XIX sabem que para a hegemonia inglesa no século XIX, o controle de Estrecho de Suez em Egipto foi fundamental para a manutenção da hegemonia de Inglaterra em século XIX. Depois, sabemos, já passados aí quase 100 anos, em la primeira grande crise do petróleo, que o preço do petróleo se explotou muito rapidamente em uma sociedade que se volveu muito industrializada, muito integrada em um período de globalização. Estamos falando aí do fim da Segunda Guerra Mundial e hasta os anos 70, lo que Eric Hobsbawm chamava os anos dourados do capitalismo. O capitalismo se desenvolveu muitíssimo em este momento, pero a dependência de matérias-primas, a dependência especialmente de la energia do petróleo, se volveu um calcanhar de Aquiles também. E aí, na primeira crise do petróleo, há um elemento das relações internacionais em 73 muito importante, que demonstra, e aí retoma a questão da OPEP, não? Da Organização de los Países Produtores de Petróleo, que por la primeira vez na história demonstraram que países pequenos, pero grandes produtores de petróleo, quando organizados, poderiam romper um pouco a hierarquia do sistema internacional e criando impactos para todo o mundo. Então, para ter a ideia, o preço do barril de petróleo custava $1 em este momento. Hoje está em $110, só para ter a ideia como a economia mundial e o petróleo cambiou muito seu preço ao largo do tempo. De $1 passou para 2, depois para 16, depois para 32. Isso revolucionou a economia internacional em los anos 70. As empresas transnacionais emergiram em este período, porque era impossível repassar para os produtores, para os consumidores finais, esse preço da matéria-prima petróleo, em tantos, com um impacto inflacionário tremendo. Imagina, ajustar os preços 32 vezes, era impossível. Então, o que as empresas pensaram em los anos 70, com a integração dos transportes, com a integração do mercado financeiro, era mais barato internacionalizar as empresas, abrir filiales em los países do terceiro mundo, incluso propiciando a industrialização de los países do terceiro mundo, pero com uma grande dependência tecnológica e financeira de los países centrais.
E aí creio que chegamos a um ponto central em nossa exposição agora, que é o impacto de uma guerra que começou em fevereiro e estamos em maio, e os preços do petróleo explodiram, não? Saíram mais ou menos aí de menos de $70 e agora está em $110. Ou seja, todo está relacionado ao petróleo, porque afinal, em uma economia industrial, em uma economia de serviços também, que involucra transportes, todos os trâmites, todo o intercâmbio de mercancias e de serviços depende de fontes de energia, depende de combustível. Então, o efeito é imediato. É um efeito direto e indireto em todas as mercancias do mundo, criando uma forte pressão inflacionária mundial. E, claro, uma forte inflação mundial prejudica muito mais a los países pobres que os países ricos em um primeiro momento, porque os países pobres dependem muito da alimentação como seus bens básicos de sobrevivência. Então, hay que ver com muito cuidado essa crise mundial, porque países que já têm muitos problemas para alimentar sua população, porque são países pobres, com o aumento do preço dos alimentos, a crise humanitária será aún mais grande. Pero, claro, dos países que mais serão afetados por essa crise do petróleo, porque é um país industrial e está gastando muito em la guerra em Irã, é o próprio Estados Unidos. A pressão inflacionária e com os impactos em la popularidade de Trump são muito claras. E é disso que vamos falar um pouquinho agora. É importante também trazer a perspectiva que há uma grande correlação entre as crises internacionais com os países que são grandes produtores de petróleo no mundo, ou grandes reservas de petróleo no mundo. Não é casualidade que em enero deste ano vivemos uma situação tremendamente deplorável com o sequestro de um presidente da República em pleno Sudamérica, em 3 de enero de 2026. Nunca havia passado uma situação de crise deste tamanho, não? Onde um país invade a outro país, sequestra seu presidente e leva seu presidente a Estados Unidos. Isso é muito grave. E os países da região, creio que não se manifestaram com a contundência suficiente, porque abre um precedente muito perigoso, não? Um outro país, claro, que está aí em meio desses conflitos, a Arábia Saudita, mas vocês vão ver que a Arábia Saudita vai pressionar os Estados Unidos que cessem a guerra, porque a Arábia Saudita não quer que suas refinarias de petróleo sejam bombardeadas por Irã tampouco. E, curiosamente, não, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã hoje fazem parte do BRICS, não? Um grupo de países do sul global que começaram em 2008 e agora tem 11 membros permanentes, entre eles está Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita está mais ou menos por entrar, pero aí temos Irã também. Depois podemos falar um pouquinho desse grupo BRICS, pero aí há outros países importantes como reservas de petróleo, como Irã, Iraque, não por casualidade, Kuwait, são países que sofreram muito das intervenções dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. E aí eu creio que vamos a um tema fundamental. Eu falava do canal de Suez, que era muito importante para o controle da hegemonia inglesa no século XIX, e agora um resultado que não era previsto por Estados Unidos, como do ponto de vista tático e estratégico, o Estreito de Hormuz se volveu uma arma poderosíssima para Irã, quizás uma arma mais poderosa que uma arma nuclear, porque Irã, isso de la questão geográfica e de seus impactos em la economia mundial, sua arma mais importante, e Estados Unidos não estava bem preparado para esses impactos, não? Então, o Estreito de Hormuz é uma parte do oceano relativamente estreita entre o Golfo de Omã e o sudeste do Golfo Pérsico ao sudoeste.
Em sua costa norte está Irã, em la costa sur Emirados Árabes Unidos e um enclave de Omã. É uma ruta de 20% do petróleo mundial que foi cerrada por Irã como uma tática de guerra, mas também como uma estratégia de largo prazo para demonstrar que, às vezes, por mais que se gaste militarmente, por mais que tenha superioridade tecnológica, financeira, militar, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da estratégia militar, muitas vezes um país supuestamente mais frágil se demonstra muito forte em el campo de batalha. Eu creio que acá temos da revista The Economist, a revista mais liberal do mundo, ou seja, não é nem sequer uma visão da esquerda, é uma visão de uma revista de direita de Inglaterra, pero muito famosa, que hace algumas análises de los impactos da guerra em Irã. E suas capas são muito elucidativas, são muito explicativas, muito interessantes pedagogicamente para explicar toda esta operação. Primeiro, a operação Fúria Ciega, creio que em espanhol, não? Blind Fury. E aí, justamente, sendo remetendo ao nome da campanha Epic Fury, que Trump ha denominado a primeira intervenção, dizendo que ia durar 1 a 2 semanas a guerra, e já estamos em mais de 2 meses, não? Então, claramente, aí, Estados Unidos cometeu um erro gravíssimo, porque entrou em um conflito por vontade, não por necessidade, foi uma eleição de Trump entrar em este conflito, pensando que ia ser mais ou menos como passou em Venezuela, que ia derrubar o regime muito facilmente, não conhecia nada da história persa, não conhecia nada da força de Irã, e por aí entrou em um território muito desconhecido e que traz custos complicadíssimos, incluso para a popularidade, incluso eleitoralmente para o próprio Trump, não? Então, essa capa é muito interessante para pensar um pouco por que Estados Unidos entrou neste conflito. E aí há 2 elementos importantes. Primeiro, que entrou em conflito sem pedir permisso para o Congresso, incluso podendo ser impeachmentado por conta dessa irregularidade de entrada, não? Segundo, que demonstra uma decadência dos Estados Unidos. Como pode a grande potência do mundo dar tanto poder para um indivíduo tão excêntrico como Trump para tomar decisões que afetam Estados Unidos, pero todo o mundo? E os impactos mundiais de Trump já estavam dados desde o ano passado com o tarifaço, e que também ha dado resultados péssimos para Estados Unidos internamente, aumentando a inflação, aumentando os gastos e diminuindo a popularidade de Trump. Então, tudo isso somado, muita gente crê que realmente Trump foi manipulado por Israel, porque sim, para Netanyahu, para Israel, é muito vantajoso se manter em el conflito, porque enquanto está em el conflito, está diminuindo o poder de seu mais grande rival na região, desvia as atenções de la corrupção que está involucrado Netanyahu, se mantém uma legitimidade em Israel por estar em guerra. Então, para Israel é bueno, pero a curto prazo não, porque a médio e largo prazo, eu creio que para Israel, especialmente agora que Estados Unidos terá que buscar uma saída do conflito, Israel automaticamente quedará frágil em este conflito também, não? Bueno, isso de parte de Estados Unidos, e eu creio que esta segunda capa de The Economist é sensacional. Como Irã, com sua força, especialmente com o controle do Estreito de Hormuz, está estrangulando a economia mundial. E isto lhe dá muita força, porque há pressão de los europeus, há pressão de los chinos, há pressão de los russos, de todo o mundo, para que os impactos econômicos mundiais sejam menores e que haja a apertura do canal de Hormuz, do Estreito de Hormuz.
¿Quiere hacer una pregunta? ¿Está bien? Sí, profe, está todo bien. Ah, perfecto. Porque não os veo, ¿no? E eu creio que acá é um elemento super interessante, né? De como Estados Unidos solito se meteu em um conflito onde não tem a solução, e ao revés de lo que se pensava, eu creio que Irã sairá desse conflito fortalecido. Agora tem mais elementos, incluso para negociar a produção de energia nuclear para fines pacíficos. Entrou em el conflito haciendo muitas concessões, havia uma negociação em marcha em Catar, incluso, não? Entre o próprio Estados Unidos e Irã. Estados Unidos traicionou o acordo, então não há que confiar em Estados Unidos. E depois deste elemento de no respecto a um possível acordo, eu creio que agora Irã vai negociar em melhores termos, incluso com a possibilidade, e Estados Unidos não terá muito o que fazer, porque os impactos econômicos mundiais, a pressão de los próprios empresários multinacionais será muito grande. Em Estados Unidos terá que buscar alguma salida honrosa, pero está sumamente difícil. Então, é claro que Estados Unidos todo o tempo hace ameaças, em seguida disse que vai retrasar seus ataques a Irã, primeiro que ia a destruir toda uma civilização em uma noite, e isso queda muito claro a falta de credibilidade dos Estados Unidos. E a credibilidade é uma coisa muito difícil de ser construída e muito fácil de ser destruída. Então, você já tem uma mala fama, Trump, não? Incluso de Chicken, que sempre regressa com suas decisões, sempre volve detrás de suas decisões e nadie lo tomará em sério. Por fim, em termos de las capas de The Economist, eu creio que é significativo usar essas fontes porque traz uma visão, incluso de la derecha do mundo, não? Acá é muito interessante, acabamos de ver a cúpula entre China e Estados Unidos, né? Essa capa é de muito antes, de um mês antes, por lo menos. Então, nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo erros. E é mais ou menos a posição de China, não? De justamente não se involucrar. E era uma demanda dos Estados Unidos, quizás, que China pudesse ser um intermediário em essas negociações de paz em Irã, pero nem apoiando diretamente a Irã, apesar de, claro, militarmente tem aí suas relações com Irã, incluso dentro de los BRICS, não? Pero não se involucra diretamente em el conflito, e nem a Estados Unidos, que queria que China se dispusiera a ser um mediador desse conflito. Porque para a China, apesar de muita parte do petróleo venir por el Estrecho de Hormuz a China, e claro que isso genera impactos em China, pero China tem duas alternativas. Primeiro, que compra muito petróleo de Rússia, e segundo, que também está inversionando muito em energias renováveis e está fazendo uma revolução verde em China e que vai depender menos do petróleo em el futuro, tem reservas. Então, está jogando parado. Não há que fazer muito China em esse sentido, apesar que agora já está um pouquinho mais ambicioso em suas relações internacionais e há coisas muito simbólicas deste encontro de há poucos dias em China, onde Trump saiu muito perdedor deste encontro. Tinha esperanças que ia a ser grandes acordos comerciais, não saiu nada. Tinha esperança que China fuera se involucrar em el conflito em Irã, também não há tenido nenhuma promessa em esse sentido, e ao revés disso, há escutado muito claramente ameaças de China que não é para Estados Unidos se intrometer em Taiwan. Então, estamos aí passando por um período de transição hegemônica muito importante, que há que pensar
como a economia mundial vai cambiar a partir de um liderazgo chino ou de uma ordem multipolar que vamos a debater um pouquinho mais adelante. Acá só para ter a ideia de los gastos de Estados Unidos em Irã. E é um gasto enorme que demonstra justamente a tragédia que é a intervenção de Estados Unidos em Irã. O custo inicial, mais de 3,7 bilhões em 100 horas. Um custo diário de 890 milhões por dia. Um custo com munições de 3 bilhões de dólares apenas em los primeiros dias. O Pentágono indicou a necessidade de 200 bilhões de dólares para cobrir custos contínuos de guerra. Isto em el impacto em el presupuesto de cerca de 3,54 bilhões iniciais exigidos adicionalmente para o Departamento de Defesa. E agora houve uma proposta de presupuesto de defesa para o próximo ano de mais de 1,2 trilhões de dólares, o que seria quase metade do PIB brasileiro, para ter a ideia. Então, isso em la economia política internacional traz uma interpretação muito clara. Toda vez que uma grande potência gasta demasiadamente em la área de seguridade, em la área militar, em detrimento da área econômica, seguramente estamos assistindo a sua decadência. Então, em la ascensão e queda das grandes potências, eu creio que acá temos muitos elementos que denotam a decadência de Estados Unidos. Também, agora, como já havíamos dito, não? Esta cúpula de China e Estados Unidos traz essa percepção de uma possibilidade de transição hegemônica. E há algumas imagens, isso de 13 de maio, não? Há menos de uma semana, que são muito ilustrativas dessa possível transição hegemônica e de novo rol que juega China em el sistema internacional. Então, temos acá algumas imagens muito interessantes. A primeira viralizou muito, que se vê Xi Jinping em uma poltrona mais alta que a poltrona de Trump, denotando justamente uma reascensão do Império Chino como o centro do sistema internacional. Em la segunda, em la Praça de Paz Celestial, vemos aí Xi Jinping com uma face super tranquila, não? E enquanto Trump com a cara super feia de desacordo. Abaixo vemos uma mesa de negociação de cúpula entre os dois países, o que chama a atenção. Eu creio que há que ter ojo para isso também. Não há nenhuma mulher presente, não? Também há que pensar, essa transição hegemônica ainda traz outros desafios. Não é porque China tem outra percepção de relações internacionais, tem outra perspectiva civilizacional, que não há temas que também China tem que endereçar um pouco melhor, como a participação da mulher em la política. Eu creio que aí também é uma questão que, se há novo ordem mundial, há que China ter isso em conta também. E acá em la reunião, eu creio que 4 temas chamaram a atenção, 4 temas claves, não? Como eu dizia, não? Xi Jinping foi bastante ousado, foi bastante duro, quando falou em el dilema de Tucídides. E diretamente está falando, mira, Trump, Estados Unidos está em decadência, China está em ascensão, e por el dilema de Tucídides, creio que muitos de vocês conhecem essa obra-prima das relações internacionais sobre a guerra em Grécia, não? Entre Atenas e Esparta, e depois uma guerra civil completa. Então, em la guerra del Peloponeso, de Tucídides, sempre aí tinha digamos, a tendência histórica, toda vez que uma potência está em decadência e outra está em ascensão, há um conflito militar. É impossível sair do dilema de Tucídides.
Então, a questão de Taiwan põe em evidência a possibilidade de um conflito entre China e Estados Unidos. Eu creio que aí Xi Jinping foi muito direto e muito ameaçador com Trump, que parece que vai recuar sobre a venda e apoio a Taiwan, a independência de Taiwan, que é um tema muito delicado, pero onde China está se ponendo bastante firme, e eu creio que é muito representativo desta postura mais enérgica em el sistema internacional que China tem em este momento. Então, a questão de Taiwan é muito importante. E para a economia mundial, todos sabem, não? A produção de chips, a dependência dos Estados Unidos de Taiwan e de los chips de Taiwan é fundamental. Eu me acordo uma vez que eu levei os estudantes de UNILA para o consulado de Taiwan em Cidade del Este, acá em Paraguai. É curioso, porque Paraguai, creio que é o mais grande país aún em el sistema internacional que reconhece a Taiwan como latina, digamos assim, em las relações internacionais, e não reconhece a China continental, a China popular. Pero el cônsul de Taiwan em Paraguai isso uma broma muito interessante, muito inteligente. Assim como hablamos de México, não? Que Porfirio Díaz uma vez dijo, pobre de México, tão lejos de Deus e tão cerca de Estados Unidos. Esse cônsul de Taiwan em Cidade do Leste dijo, pobre de Taiwan, tão lejos de Buda e tão cerca de China, que temprano ou tarde vai ser anexada completamente por China, mas por el poder econômico por el poder político militar propriamente dicho, não? Então, eu creio que aí é uma señal muito interessante, muito importante tocar em esses temas, e creio que isso explica um pouco a cara feia que Trump hacía em esta foto que eu puse há pouco, não? A questão da transição hegemônica de uma nova ordem mundial, parece que Estados Unidos, que suma muitos erros na política externa em los últimos 2 anos, especialmente com Trump, não? Acelerou este movimento, especialmente da ascensão de China, pero de outros países que são muito importantes em el sistema internacional. E creio que aí há como trazer os BRICS, propriamente dito, não? Brasil, Índia, China, África do Sul e Indonésia, que entrou recentemente, os países do Oriente Médio, outros países africanos também. Aí se põe em evidência como seria esta nova ordem mundial que China estaria liderando. Eu creio que aí o tema da energia limpa, eu creio que China teria como um princípio ordenador do sistema internacional a questão dos cambios climáticos, a menor dependência dos combustíveis fósseis, mas não é fácil isso, não? Por outro lado, também em la visão de China, de Buda, de la harmonia, de la possibilidade de la ascensão pacífica de China, não? Sistema internacional de ganhos mútuos, onde as organizações internacionais tiveram novamente uma revalorização. E é muito interessante como em los últimos 30 anos se revertiu completamente a percepção de Estados Unidos e China. Antes, a percepção era que Estados Unidos liderava as organizações internacionais, promovia a democratização, promovia o liberalismo, e agora todo é ao revés. Estados Unidos faz o tarifaço, é protecionista, gasta demasiadamente e não apoia as organizações internacionais. E China faz exatamente ao revés. Fomenta as organizações internacionais, respeita as regras internacionais e tenta promover uma ordem mais liberal com características chinas, não? Onde o Estado todavia sigue tendo um controle muito grande sobre o ritmo de crescimento, o modelo de crescimento. Pero em este momento há uma coisa que em los anos 50, especialmente por la Guerra Fria, especialmente por los gastos militares estratosféricos por la corrida
militar, la carreira militar, ¿no? Hacían que los países del sur global se unieran. Entonces, en 1955, hubo una reunión muy importante en Bandung, en la Indonesia, con 29 países del continente recién independiente de África y de Sur de Asia, ¿no? Defendiendo o anticolonialismo, o antirracismo y una nueva orden mundial, donde las inversiones en la seguridad deverían disminuir y no aumentar, porque para los países del sur global, se hay una carrera militar, de gastos militares, isso reflete em menos recursos para coisas mais valiosas para nós, como a alimentação, a inversão em infraestrutura, a inversão em energia e por aí vai. Então, esse contexto atual de neorrealismo, de gastos militares demasiadamente altos, União Europeia aumentou os gastos militares, China aumentou os gastos militares, Estados Unidos está aumentando os gastos militares, Sudamérica vai aumentar os gastos militares, isso vai contra os interesses dos pueblos do Sur, porque justamente o discurso da cooperação Sur-Sur decía que em uma pelea entre dois elefantes, o que mais sofre é o piso, não? E nós somos o piso das grandes potências, então não é interessante fomentar esse tipo de inversão em la parte militar em detrimento da parte civil e social. Bueno, acá para ter uma ideia, e eu creio que este é o escenário, por exemplo, à la derecha acá vemos o gasto global militar como proporção do PIB mundial, e vai de 1,59 em 2022 para 1,94 em 2024. E claramente, Estados Unidos, todavia, do ponto de vista militar, é muito difícil confrontar Estados Unidos, porque Estados Unidos solo inversiona en la área militar más de que los 10 seguintes en la tabla de inversiones militares. Pero no quiere decir que Estados Unidos inversione bien. Isso nos demonstra claramente en la guerra de Irán. Tiene un gasto militar incomparable entre los dos, pero por outro lado, em el campo de batalha, Irã com muito menos recursos tem muito mais resultados que Estados Unidos, que inversiona tanto em la área militar aí em 2024 com 968 bilhões de dólares. E aí, para ter uma ideia da assimetria, China, em segundo lugar, tem 235 bilhões, menos de um quarto, não? E Brasil, em 17º, com 25 bilhões, então não é muito interessante para os demais países do mundo entrar em esta carreira de gastos militares, pero o sistema internacional, a situação de crises internacional, infelizmente está levando muitos recursos da área civil para a área militar, com custos civis e sociais claros. Bueno, eu vou fazer aí a modo quase de conclusão, não? Panorama atual, quem ganha e quem perde com este conflito. Então, os Estados Unidos claramente se meteu em conflito sem solução e com gastos, e não tem salida, gastos muito grandes, queda de popularidade de Trump, e não encontra na salida. Para Irã, apesar de toda a tragédia, muertos, eu creio que Irã sale mais valiente e sale em melhores condições de negociação de antes do conflito, não? Justamente por la questão do estrecho de Hormuz e do controle do estrecho de Hormuz. Então, se ganhou o conflito. Ao fim e ao cabo, eu creio que Irã ganhou o conflito. Israel, a princípio, saiu fortalecido, mas a médio e largo prazo, com o abandono de Estados Unidos temprano ou tarde, vai fragilizar a situação de Israel. Eu creio que China claramente sai como ganador, porque seu grande rival desperdiçou
um montão de recursos em este conflito que não vai dar em nada, simplesmente com impactos negativos para Estados Unidos, e China se demonstrou um líder que é capaz de enfrentar essa crise de uma forma muito melhor que Estados Unidos e se fortaleceu como um sócio mais confiável de todos os países do mundo. Hoje é muito mais fácil um país fazer um acordo com China e ter confiança em China que com Estados Unidos, que todo ele tempo está ameaçando Venezuela, está ameaçando Groenlândia, está ameaçando Canadá, está ameaçando Cuba. Então, os Estados Unidos perdeu completamente sua credibilidade internacional em meio a esses conflitos. Curiosamente, a Rússia saiu fortalecido desse conflito em Irã, porque justamente por os impactos na economia mundial, o próprio Estados Unidos levantou as sanções para que a Rússia não pudesse vender petróleo no mundo, porque depende deste petróleo de Rússia também. Então, é muito interessante que a Rússia indiretamente saiu também como um país que se beneficiou desse conflito. Bueno, pensando em termos mundiais, o mundo saiu frágil disso, porque os impactos são globais, o preço dos alimentos, os preços dos combustíveis, a previsão de crescimento em el mundo seguramente diminuiu muito. Nos últimos relatórios do Fundo Monetário Internacional, diminuiu em por lo menos 2% a previsão de crescimento mundial por conta desse conflito, e isso traz impactos econômicos e sociais para a população como um todo. Para o Brasil, eu creio que os impactos foram mais positivos que negativos, porque o Brasil exporta petróleo, então, quando o preço do petróleo está alto, o Brasil ganha com isso, pero por outro lado, há impactos negativos, como o aumento do preço de los alimentos também, especialmente aí, Brasil precisa de fertilizantes, então isso também aumentou o preço. Então, em la média, eu creio que se beneficiou, pero com impactos negativos em termos do preço e da inflação dos alimentos. E por aí vai. Teríamos que fazer uma avaliação mais setorizada para entender melhor esses impactos. Aí, creio que a última questão, e não, nem vou aprofundar a isso, pero como a questão nuclear sempre foi uma questão bastante hipócrita em el sistema internacional, porque vem essa discussão, quem deveria e poderia ter armas nucleares e quem não. E aí são decisões das grandes potências, porque Israel é considerado mais responsável que Irã, por exemplo, com todas as atrocidades que Israel já ha tenido em el mundo. Porque Rússia, China, França, Reino Unido, Índia e Paquistão podem ter, e Coreia do Norte podem ter armas nucleares, Brasil, Argentina, México, outros países não podem. Pero nosotros, desde los años 90, muchos de esos países del sur global y los países en general firmaron el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, porque el tipo de inversión que no tiene mucho sentido. Porque você inversiona uma quantidade enorme de recursos em armas nucleares, que são armas supostamente que não podem ser usadas em um nível mínimo de civilização. Pero, em realidade, sabemos que o único que usou armas nucleares até hoje foi Estados Unidos, e que mantém esta posição de ter armas nucleares. Então, aí há problemas morais importantíssimos. Não é como olvidar em Hiroshima e Nagasaki. Incluso, há pouco tempo, Trump ha estado em Japão e humilhou a primeira-ministra japonesa, falando deste fenômeno, pero que foi muito traumático para a sociedade japonesa até os dias atuais, e não há como olvidar
que supuestamente el país que está combatiendo la producción de armas nucleares en Irán es el único del planeta que cometió esas atrocidades contra Japón. Entonces, foi muito importante esse tratado de não proliferação das armas nucleares, com mais de 190 países que firmaram esse tratado. Eu creio que para Brasil e Argentina, por exemplo, foi super importante, porque não tem sentido termos desconfianças Brasil contra Argentina, Argentina contra Brasil, e foi graças a esse acordo de não proliferação de armas nucleares que se generou um acercamento que redundou em el próprio Mercosul, e hoje somos muito mais sócios que rivales. Então, eu creio que os países de América Latina, de Sudamérica, países do mundo, acertam em não fazer inversões em armas nucleares para fins conflitivos. Pero em el caso de Irã e outros países que não têm alternativas, há que relativizar. E há organismos da própria ONU que podem, dentro desses acordos, fazer visitas técnicas para constatar se Irã está sendo uma inversão nuclear com fins pacíficos ou não, como Irã sempre ha aceitado, incluso, esse término de acordo. Então, em realidade, Estados Unidos, todo esse gasto, toda essa tragédia, para volver a algo que já havia sido negociado há 20 anos, não? De la possibilidade de comissões da ONU fiscalizar a produção iraniana para garantizar que era para fins pacíficos. Bueno, aí tem a posição de Brasil. Eu creio que o Brasil pode jogar um papel importante em el sistema internacional. Incluso agora, o Brasil tem aí uma relação surpreendente com o Trump de Estados Unidos, não? E quizás pode volver a ter uma pretensão de mediador desses conflitos, já que está em BRICS também, tem muito boas relações com o Irã, pero claro, há muitos impactos em la região, especialmente acá em Foz do Iguaçu. Os libaneses sofrem muito sabendo das notícias das atrocidades que os israelenses estão fazendo contra os libaneses em Líbano. E aí Irã, isso outra estratégia que deixou Estados Unidos bastante em la defensiva, porque Irã atacou todas as bases americanas em los países vizinhos, criou um cenário para Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, países que hoje são muito turísticos, não? Especialmente Emirados Árabes Unidos, e que estão perdendo muita plata com isso. Então, há uma pressão dos países árabes para que se acabe esse conflito também, e essa foi a justificativa de Trump ayer para não fazer os ataques em Irã, mas sabemos que não é a única razão. E aí há o custo de uma produção de uma ogiva nuclear, não? É todo um debate, pero cada ogiva custa 2 milhões cada. Então, é uma inversão bastante improdutiva, em realidade, pero há que pensar em termos geopolíticos. Para ser respeitado, há que ter armas nucleares. Eu creio que isso também está em questão, não? Especialmente quando vemos que Coreia do Norte não é atacada. Será que tomou uma melhor decisão de que os outros países que não inversionaram em armas nucleares? Não sei, há que pensar com cuidado. Seguramente, o tipo de inversão que economicamente, socialmente, não é interessante para os países do sul global. É bueno, aí o Brasil com isso, não? E aí as posições brasileiras, como eu dizia, não? É uma posição que eu creio que em todos os conflitos de promover a paz, de promover a autonomia, coisas que estão previstas em nossa Constituição. Em el artículo 4º, não? Inciso 3, a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos humanos, a não intervenção, a defesa da paz, a igualdade entre os estados. Então, creio que o Brasil tem que
que actuar en este sentido. Bueno, de mi parte, como un panorama general, era eso. Muchas gracias por la atención. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por esta excelente actualización, ¿no? Porque por lo que podemos ver tanto en las noticias, en la televisión y en todos los medios de difusión, ¿no? Existe una ola de mentir, y voy a llamar mentira porque fake news suena muito chique, né? Então, com respeito à situação que está acontecendo, envolvendo tanto a Irán, tanto a Estados Unidos, tanto a propia China, tanto aos Estados Unidos, ao Brasil, depois da visita de Lula a Estados Unidos para conversar con el propio presidente de los Estados Unidos, y tener estos análisis y estos datos actualizados nos hacen tener una idea más próxima de lo que está sucediendo. Ahí quería decirle a los que se han incorporado que seguro no tuvieron tiempo de leer un poco sobre nuestro invitado de hoy. Es el profesor Fabio Borges. Él es el director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y él se concentra principalmente en las líneas de investigación enfocada a la economía política internacional, la geopolítica de la Amazonia, los BRICS y las relaciones sur-sur. El profesor Fabio Borges posee un postdoctorado en el programa de posgraduación en Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales de la PUC Río, con un proyecto que tiene que ver principalmente con las potencialidades y limitaciones para la integración latinoamericana en los inicios del siglo XXI, tanto en el Mercosur, en el ARBA, UNASUR, CELAC y la Alianza del Pacífico. Es doctor en Sociología por la Universidad Estadual Paulista. Él obtuvo el título en el 2011. Fue investigador visitante entre el 2009 y 2010 en el Center for Iberian and Latin American Studies en la Universidad de California, San Diego, en los Estados Unidos. Posee licenciatura en Ciencias Económicas por la UNESP y maestría en Relaciones Internacionales por el programa conjunto entre UNESP, Unicamp y la PUC de Sao Paulo. Entonces, por eso él hablaba con toda esa propiedad y con toda esa tranquilidad, ¿no? Sin tener la necesidad de mirar la presentación por todo el vasto conocimiento que él tiene. Entonces, profesor, mientras los que están en la sala colocan sus preguntas, yo quería preguntarle lo siguiente. ¿Cómo esta guerra en Irak? Sí, sabemos que ella económicamente y también desde otras aristas va a perjudicar la economía mundial. Pero en el caso de nosotros como países en desenvolvimiento, como países prácticamente, por ejemplo, Cuba, que es pobre, ¿no? No tiene recursos, Argentina, Brasil, los propios países del Mercosur, que recién fue firmado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cómo esta guerra puede influenciar en la economía tanto del Mercosur o de las relaciones Unión Europea-Mercosur y de los países de América Latina y el Caribe? Sabiendo la posición que tienen algunos países de América Latina y el Caribe con respecto a esta guerra, que están a favor de que cese tanto la guerra en Irán como en Palestina, y cómo los Estados Unidos puede ver esto, porque ya en varias intervenciones del propio presidente de los Estados Unidos, él ha amenazado que en cuanto termine con Irán va a entrar en Cuba, como si esto fuese un buffet o un coffee break de sírvase así. Y entonces también en las últimas declaraciones de él y de su propio secretario Marco Rubio estuvieron diciendo de que no había necesidad de terminar con la guerra en Irán para poder entrar en Cuba, porque ellos tienen esa capacidad de realizar varias actividades a la misma vez. ¿Cómo usted podía analizar eso? ¿Cuál es su entendimiento sobre eso? ¿Contesto una por una? Como usted desee, profe. No, está bien. Bueno, la primera pregunta de los impactos en los países del mundo,
cada país vai ter um impacto muito específico, não é difícil fazer uma generalização. Mas também há impactos positivos, em meu ponto de vista. Por quê? Em um cenário de grande conflito, especialmente com falta de credibilidade em Estados Unidos, eu creio que os países vão buscar opções. E as opções, muitas vezes, estão na integração regional. Eu creio que não é mera coincidência que saiu um acordo Mercosul e União Europeia justamente em este período, com uma forma de depender menos dos Estados Unidos e de depender menos das oscilações da economia mundial. Por outro lado, países que estão muito frágeis em termos de recursos energéticos, e esse é o caso de Cuba, não? Em um primeiro momento podem sofrer aún mais. Então, como eu dizia, normalmente em uma guerra dessas proporções, os países mais pobres e o pueblo podem ter as piores consequências por o aumento do preço dos combustíveis, que é uma coisa general, e o preço dos alimentos, que é uma coisa vital para nós, especialmente de los países mais pobres, não? E aí, claro, as ameaças de Estados Unidos a Cuba, as ameaças de Estados Unidos a outros países em meio ao desastre que foi em Irã, eu creio que pode ter consequências de dois tipos. Que realmente Estados Unidos repita os erros que já estão sendo em Irã e vão tentar fazer isso em Cuba, mas eu creio que com muitos frenos internos, porque a própria opinião pública estadunidense, 2/3 estão em contra da participação da guerra em Irã, então há uma queda da popularidade de Trump, ou, por outro lado, justamente por ele aprendizagem com esses conflitos, não passe de ameaças e não vai passar nada, porque Estados Unidos já está muito fragilizado. Pero isso não quer dizer que não seja extremamente grave o que Estados Unidos está fazendo com Cuba. Porque é interessante, assim como eu mostrei ao início a foto das ninhas iranianas mortas, um autor realista chamado Edward Carr dizia o seguinte: muitas vezes um impacto de uma sanção econômica é mais dolorida, é mais cruel que um bombardeio aéreo, porque mata mais pessoas e a los poucos. Então, é muito cruel o que Estados Unidos está fazendo com Cuba, e eu creio que incluso os países da região, os próprios países dos BRICS, podem ter uma postura aí um pouquinho mais firme em relação a Estados Unidos. Incluso eu sei que Lula tentou falar com Estados Unidos sobre a questão de Cuba também, pero Trump é uma pessoa imprevisível, não? E eu creio que vai contra incluso seus próprios assessores, que não querem que Estados Unidos esteja em tantos conflitos ao mesmo tempo. Pero realmente é uma situação de deterioro de credibilidade dos Estados Unidos e de perda de liderazgo de Estados Unidos, incluso em América Latina, onde quem ocupa um pouco esse espaço é a própria China, que se mostra um sócio mais confiável. Perfecto, profesor. Muchas gracias. No sé si alguien en la sala... Su audio está cerrado, Jordani. Muchas gracias, profe, por su respuesta, y no sé si alguien en la sala tendrá alguna pregunta que la pueda colocar en el chat o pueda abrir el micrófono y realizar su pregunta. Mientras tanto, voy a hablar que la compañera Silvia Nieto envió saludos desde Uruguay y que mañana ellos estarán en el debate sobre Unión Europea-Mercosur, y que es una información sumamente excelente, y que agradece y deja el contacto para comunicarse con usted, profesor. Entonces ahí yo le pasaré el contacto de la compañera Silvia para que usted lo tenga. Entonces Leonardo Pérez también saluda y quería preguntar qué pasaría si Irán consigue mantener el control permanente sobre el estrecho de Hormuz. ¿Qué implicancias tendría eso para Estados Unidos
el petrodólar y para el comercio internacional de manera general? Gracias, Leonardo, por la excelente pregunta. Yo tengo la impresión justamente que Irán sale fortalecido por eso. No tendría esto como un objetivo antes de la guerra. Y ahora volvió un objetivo el controle del canal de Hormuz, que se demonstrou um instrumento de poder extremamente interessante para Irã, mais do que a arma nuclear, por exemplo. E seguramente, em termos relativos, isso demonstra uma perda de força e de controle por parte dos Estados Unidos e de pressão dos Estados Unidos contra Irã, porque se demonstrou tecnicamente e operacionalmente que Irã, com muito menos recursos, pode controlar este estrecho de Hormuz e Estados Unidos não pode invadir pela via terrestre, não há como. E aí, justamente, eu creio que muitos países da região estão buscando fazer transações econômicas sem passar por el dólar. Está se fortalecendo as transações com moneda chinesa. Está se fortalecendo negociações com moneda russa. Então, justamente essa questão de los petrodólares, muitos falavam justamente que os Estados Unidos eram uma potência que era uma hoja de papel. E, em realidade, a força dos Estados Unidos tem muito que ver com o poder do dólar. E quanto menos atrelado a economia mundial ao dólar, seguramente Estados Unidos se vê muito mais vulnerável e isto seguramente incomoda muito os Estados Unidos. Então, sabendo da verdade, Estados Unidos saiu muito mal desse conflito, porque criou mais um ponto de debilidade a seu liderazgo que já é débil em todo o mundo. Muchas gracias, profesor Fabio. Y Felipe Daniel tiene la mano levantada. La palabra está contigo, Felipe. Gracias, Jordani. Gracias a todos y buenas tardes a todos los presentes. Especialmente agradecerle al profesor Fabio por la excelente ponencia. Quisiera hacer la consulta, profesor. Usted dice que Irán está fortalecido después de los ataques que tuvo en conjunto con Israel. Quisiera hacer una consulta más estratégica. Sabemos que la nueva ruta de la seda que China ha transitado ahí por Asia, y entre ellos Irán es uno de los países que atraviesa esta ruta. Quisiera saber si Estados Unidos la invadió por una amenaza indirecta hacia China y cómo perjudica a Irán, o no lo perjudica en nada. Usted dice que no lo está perjudicando, pero ¿cómo puede perjudicar esto a China? Pero sí a Irán, pero sí a sus socios como China y Rusia, y sobre todo especialmente el estrecho de Hormuz. Muchas gracias, Felipe, por la excelente pregunta también. Bueno, no es que Irán está bien, no. En realidad, la tragedia humana es enorme, la tragedia económica es enorme. Ya estaba en crisis antes del conflicto, ¿no? Dígase de pasaje, porque ya había muchas sanciones internacionales hace mucho tiempo. Entonces, en realidad, Irán está en crisis también. Pero yo creo que la resiliencia, la sobrevivencia delante de la más grande potencia militar del mundo dá um honor a um sentimento nacional de vitória, não? E de fortalecimento delante de uma derrota da grande potência mundial contra um país como o Irã. E, por outro lado, claro, muitos veiam como um ataque indireto dos Estados Unidos à China a partir desse conflito em Irã, porque Irã vendia muito petróleo. Pero o que se demonstrou é que realmente Irã vende muito petróleo para a China, pero a China não depende só de Irã. China tinha outras possibilidades. E a questão da nova rota de la seda, eu creio que aí se fortalece a ideia de China, de um liderazgo do mundo que se envolverá por acordos de ganhos mútuos. A ideia de China é nunca ser
condicionalidades. Vamos fazer inversões ou, se não, vamos invadir militarmente seu país. Não, não é assim. Ou queremos levar democracia a seu país, você tem que aceitar. Não. Normalmente, China propõe um negócio. Se você quer fazer negócio, faça. Se não quer, também não é uma coisa tão direta, assim, militar, não? Então, é uma forma de liderazgo que me parece mais convidativo, mais sedutor que a forma de Estados Unidos del porrete e de la zanahoria, ¿no? Entonces, eu creio que por aí China ha manejado bem esta questão, incluso o próprio Estrecho de Hormuz e o papel estratégico que Irã tem em essa nova ruta de la seda. Uma vez resolvido este conflito, eu creio que vai se fortalecer muito os laços entre Irã e China e outros países aí de Oriente Médio que tem Estados Unidos não como um sócio confiável, como foi por muito tempo, mas agora como uma ameaça de instabilidade regional permanente. Ojalá conteste bem sua pergunta, mas eu quero deixar claro mais ou menos isso. Não, os impactos negativos em Irã são enormes, e quando eu hablo que saiu vencedor é por ter resistido à grande potência do mundo, e há um sentimento aí de fortalecimento, pero em termos econômicos, sociais, de destruição de vidas humanas, todo, não? É trágico também, não é tranquilo. Profesor, muchas gracias por... respondida la pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Profe, muchas gracias por su pregunta y bueno, para no robarle más tiempo, porque sabemos que usted también está un poco enfermo con gripe y bueno, está haciendo un esfuerzo por estar aquí, déjeme hacerle una última pregunta. Brasil está en año electoral. Brasil va a pasar por un proceso electoral ahora este año. Lula es candidato, bueno, precandidato. Él recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de los Estados Unidos. Al parecer, y todo lo que indica, hay armonía en lo que se estuvo conversando, pero ¿cómo puede influir eso negativamente de parte de los Estados Unidos dentro de las elecciones de Brasil al Brasil o el propio presidente de Brasil, Lula, adoptar una posición más a frente con el tema de Irán? É um cenário bem sensível, bem delicado para a política exterior brasileira, para a tomada de decisões. Eu creio que aí o Brasil foi bastante feliz em se acercar de Trump por um lado, pero a ideia de se acercar de Trump é mais que Trump não tome posição nas eleições brasileiras, de que realmente ser um grande amigo, um grande sócio. Não, eu creio que não chega a tanto. As diferenças ideológicas, as diferenças de percepção do mundo são muito grandes. E eu creio que essa boa relação neutraliza um pouco a ideia de Trump de tentar se intrometer nas eleições em Brasil. E eu creio que Estados Unidos não toma tanto em conta as posições brasileiras como um grande crítico da política exterior dos Estados Unidos, pero agora toma em conta que o Brasil pode ser, sim, um intermediário, pode ser um bom mediador, não? Eu creio que o Brasil, se juega bem essa diplomacia, pode ocupar esse espaço, porque demonstra claramente que tem bastante trânsito, seja com Xi Jinping, seja com Putin, seja com o Trump. Foi uma estratégia de equidistância, não? De mais ou menos uma postura de autonomia, de independência, que é tradição, incluso, na política externa brasileira. Pero eu não creio que... Agora tem um peligro, não? Porque há uma negociação das terras raras, há uma negociação das big techs em Brasil, e quizás aí Brasil tem que ter muito cuidado de não ceder demasiadamente simplesmente para agradar Trump, para que Trump não se involucre nas eleições em Brasil. Pero com os escândalos do Banco Master, com a perda de popularidade de Flávio Bolsonaro, eu creio que essa situação queda menos provável, incluso, porque Trump quer estar ao lado de quem ganha.
e provavelmente, em este momento, nunca sabemos, pero Lula está más fortalecido que Flavio Bolsonaro. Muchas gracias, profe. Y bueno, entonces si no tenemos ninguna otra pregunta en el chat, solo cuestión de saludo para el profesor y agradecimiento para el profesor por parte de las personas que han estado escribiendo en el chat. Decirle, profesor, que las puertas del observatorio siempre van a estar abiertas para usted, para futuras actividades. Y bueno, que también nuestra presidenta del observatorio va a estar haciendo también un viaje próximamente por Foz de Iguazú. Y bueno, sería una excelente oportunidad para que usted la conociera presencialmente y ver qué se pudiera hacer entre el Instituto y el Observatorio de Relaciones Internacionales, ya que el Instituto tiene la carrera de Relaciones Internacionales y pues, el Observatorio tiene que ver con todas estas cuestiones. Una vez más, agradecerle por su rápida respuesta y estar disponible para esta actividad. Y le paso la palabra a nuestra presidenta Julia. Bueno, profesor, muchas gracias. La verdad que excelente su disertación, mucho aprendizaje para nosotros desde el observatorio, para todos los presentes, mensajes que me han mandado por el chat privado, agradeciendo su disertación y manifestando la claridad en sus conceptos, así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a usted también, y bueno, como dice Jordis, seguramente en breve nos podremos conocer y conversar sobre temas tan candentes como son los que tienen que ver con las cuestiones internacionales, ¿no? Y nosotros que estamos en este lugar, como usted manifestó, esta frontera con ciudadanos que también padecen de alguna manera los impactos de estos conflictos, ¿no? Como son los ciudadanos libaneses que usted manifestó que viven allí en la triple frontera, ¿no? Así que muchas gracias y hasta cualquier momento, y gracias a todos los que estuvieron participando en esta charla. Excelente. Foi honor. Sean bienvenidos. Cuando estiver acá, será un gusto recibirlos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.